Os Estados Unidos continuam pressionando para que ocorra uma guerra ali no leste da Ucrânia com a Rússia. E a Rússia ontem fez exercícios militares que assustaram toda a Europa. Eu vou mostrar aqui algumas imagens. Enquanto os Estados Unidos ameaçavam mais sanções à Rússia e diziam que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento, a Rússia resolveu mostrar parte do seu poderio militar. Para quê? Exatamente para fazer o que aconteceu, que é assustar os europeus. Muitos líderes de países europeus estão do lado dos Estados Unidos e da OTAN nessa ofensiva deles na Ucrânia e provocação à Rússia, pensando o seguinte: olha, a gente vai provocar a Rússia, a gente vai aqui ajudar os Estados Unidos, isso vai aumentar a nossa popularidade. A gente tem que lembrar que alguns líderes europeus, como o Boris Johnson, estão enfrentando crises internas, o Macron também, aqui até com sotaque, o Macron lá na França, ele está também enfrentando crise na popularidade, e quando há ameaça de guerra, a tendência é que a população se una em torno de seu líder. Então o Boris Johnson, ele estava enfrentando um escândalo, que ele participou de uma festa lá no Reino Unido, e o escândalo simplesmente saiu dos jornais. 2 semanas de Guerra Fria e ninguém mais fala no escândalo, só se fala em Guerra Fria e em enfrentar o inimigo russo. O Joe Biden estava com um problema de popularidade e hoje não se fala mais disso. Só se fala em enfrentar o inimigo russo. E aí a Rússia mostrou as armas, e a estrela do dia que a Rússia mostrou é um míssil chamado Kinzhal, que já eu vou te mostrar o vídeo. O Kinzhal atinge uma velocidade de 14.700 km por hora. Isso quer dizer que ele saindo da Rússia, ele consegue chegar na França ou na Inglaterra em menos de 5 minutos. Eu tô falando 5 minutos. Só que o Kinzhal, ele é indetectável, ou seja, quando ficarem sabendo que ele tá chegando, vai faltar poucos segundos para a explosão. E ele pode levar ogivas nucleares. Quer dizer, imagina o tamanho desse poder nuclear. Aliás, não imagina, eu vou te mostrar aqui um vídeo do Kinzhal com apenas uma carga diminuta de explosivos para você ter ideia do tamanho do poder de destruição. A Europa tá com medo e hoje o Joe Biden convocou o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Nessa tarde estão se reunindo para ver o que vão fazer. Olha, a coisa tá ficando feia. E o pior disso tudo é que o Brasil está posicionado do pior lugar desse tabuleiro de xadrez possível. Mas o pior lugar de todos. Antigamente, nos governos do PT, do Lula e da Dilma, no tabuleiro de xadrez da geopolítica, o Brasil, geopolítica assim, na política mundial, o Brasil era uma peça de destaque, era ali uma torre, um bispo, imagina um tabuleiro de xadrez. Hoje, o Brasil é um mero peão e um daqueles que vai ser um dos primeiros a serem descartados por quem está ali dominando o jogo, que são Rússia, Estados Unidos e China. Eu vou explicar tudo isso, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e você sabe que esse desgoverno está desgraçando o Brasil, então inscreva-se aqui no canal. Olha, aqui a gente faz oposição a esse desgoverno assassino. Todos os dias a gente vai sem medo pra cima deles. Então, olha, um segundinho, gratuitamente eu peço que você se inscreva. Quanto mais inscritos, maior é o nosso alcance para levar a verdade para as pessoas. Porque, tô falando há alguns meses, 2022 vai ser uma guerra política no Brasil. Esses bandidos não vão largar o osso, então a gente precisa ter muito alcance pra gente desmentir as mentiras deles e continuar denunciando os crimes que eles cometem. Porque eles vão jogar sujo, eles estão roubando bilhões de reais com o Bolsolão exatamente para disseminar fake news contra a população. Então, um segundinho, inscreva-se. Agora vamos falar da guerra, da possível guerra, né? É Guerra Fria, né? Na verdade, é um tipo de guerra. Guerra Fria. Eu vou te mostrar aqui o míssil que assustou toda a Europa. Esse é o Kinzhal. Tá aqui, ó. A Rússia mostrou alguns vídeos. Ele é disparado de aviões. Então, os aviões da Força Aérea Russa, eles disparam um míssil. E olha, a Rússia já mostrou que tem alguns desse míssil na Bielorrússia e alguns na Síria. A Síria é um lugar importante, por quê? Porque da Síria a Rússia consegue bombardear vários locais onde as tropas da OTAN, as forças da OTAN, que são a organização do Tratado do Atlântico Norte, que envolve Estados Unidos, Canadá e vários países da União Europeia, mas quem manda em tudo são Estados Unidos e Reino Unido, na é verdade? Enfim, a OTAN tem várias bases militares em locais em volta da Europa, exatamente para que, caso a Rússia tente algum bombardeio à Europa, ali tem a artilharia antiaérea, então os mísseis russos não chegam à Europa. Porém, o Kinzhal, ele vai a 14.700 km por hora, ele não pode ser interceptado. Então, a estratégia da Rússia, a Rússia não precisa falar isso publicamente, eu tenho que te dizer, não vão falar isso publicamente, porque isso é óbvio, é o quê? É bombardear as artilharias antiaéreas que a OTAN tem ali no sul da Europa. Então, a Síria é um local importante e a Bielorrússia, que fica ali com fronteira
Quando a europeia também bombardearia algumas artilharias antiaéreas que a OTAN tem na Polônia, e a coisa ficaria ruim para a Europa, porque aí eles ficariam completamente sem proteção. Aqui está um vídeo curto de como o míssil é lançado. Ó, tem aqui um caça russo, um avião russo, e aí eu vou te mostrar aqui o que acontece. Ó. Ele solta o míssil, e alguns segundos depois ele atinge a velocidade hipersônica e vai no seu alvo. Ele tem uma taxa de erro, ou seja, quando coloca assim, quero que o míssil vá aqui, a taxa de erro dele é de 8 metros, que é uma taxa de erro para um míssil que pode levar 500 quilos de explosivos, inclusive nucleares, é uma taxa de erro considerada nula. E ele tem um alcance de até 3.000 quilômetros. Isso é muito importante, o alcance dele, porque se ele sai de alguns locais na Rússia, no espaço aéreo russo, ele consegue chegar a qualquer local da Europa em menos de 5 minutos. Veja bem, não pode ser interceptado e é indetectável até que ele esteja praticamente prestes a explodir. Então a coisa ficou feia lá na Europa, os líderes da União Europeia recuaram na hora, pensaram, epa, peraí, a coisa aqui tá ruim, porque se começa a lançar esse míssil em larga escala, eu te mostrar aqui o vídeo no começo de vários mísseis sendo lançados, começa a lançar vários desses em larga escala e acabam com as artilharias antiaéreas, que tem principalmente na Polônia e no sul da Europa, o que acontece? A Europa fica completamente exposta a um ataque russo. E o que está acontecendo? Os Estados Unidos estão incentivando a Ucrânia a atacar o estado ali de Donbass e de Donetsk. Donetsk é um local na Ucrânia. Em ucraniano, em russo eles falam Donetsk, mas em português a cidade se chama Donetsk. E aí, ali é um local no leste da Ucrânia, que fica na fronteira com a Rússia, tem Donetsk e tem Luhansk. São dois estados ali que ficam na fronteira com a Rússia. Ali, eles proclamaram uma nova república. A mídia não fala disso, você não vai ver isso na Globo, é incrível. E olha, eu assisto os jornais e tudo mais, eles não falam, é como se fosse uma censura a isso. Pois bem, eu lembro quando lá na Venezuela, o Guaidó, aquele corrupto, ele se autoproclamou o novo presidente da Venezuela, mesmo sem eleição. Lembra disso? Aí toda a mídia falava, você deve já ter visto foto do Guaidó, vídeo dele, foi recebido em outros países, todo mundo falou dele. Ok, e olha que a Venezuela ainda tem até hoje presidente. Tá, lá em Donetsk, se proclamaram auto-presidente também. Eles proclamaram ali a independência e falaram, nós queremos nos separar da Ucrânia e ser aqui uma nação independente. Vai ser uma nação independente com um governo pró-Rússia, não tenha dúvidas disso, o governo lá é pró-Rússia e a população lá é pró-Rússia. Fizeram um referendo alguns anos atrás e 91% da população quer ser acoplada à Rússia. Como eles não podem ser acoplados à Rússia, eles fizeram uma república nova que a grande mídia simplesmente censura e finge que não existe. O que acontece? Começaram a evacuar o local porque a Ucrânia ia atacar Donetsk. O que aconteceu? A Ucrânia começou a atacar, explodiram um gasoduto que leva gás da Rússia até parte da Ucrânia, explodiram um ataque da Ucrânia, e aí a Rússia, não a Rússia, mas as forças separatistas eles se sentem russos, eles dizem que são russos, eles começaram a contra-atacar e começou uma meia guerra ali, com alguns tiros para lá e para cá. Ok. Nisso, os Estados Unidos chegam e dizem que a Rússia vai atacar a Ucrânia a qualquer momento. Informações de inteligência dizem que tem 190 mil soldados da Rússia na fronteira para a Ucrânia e que a Rússia vai usar 75% da sua força militar para atacar a Ucrânia. Olha, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum porque a Rússia jamais usaria 75% do seu poderio militar para atacar um paísinho como a Ucrânia. A não ser que fosse atacar a Europa inteira, e o Putin já falou sobre isso. Por quê? Porque eles deixariam parte da Rússia exposta a ataques dos próprios Estados Unidos. Ou seja, não faz nem sentido. Outra coisa é que os Estados Unidos todos os dias dizem, olha, a Rússia vai invadir a Ucrânia amanhã, olha, vai ser amanhã, e nunca é. E o pior, eles não mostram uma evidência, porque uma coisa é o porta-voz do governo americano, chega e fala, a Rússia vai invadir amanhã, tem 190 mil soldados ali, aí ele vai lá e mostra imagem de satélite, fala, tem uma imagem de satélite aqui, 3 meses atrás estava assim a região, agora está assim, quanto soldado ali, quanto tanque de guerra, olha aqui os navios, os navios russos se movimentando, olha aqui os caças russos também, todos ali. Não mostra nada, é simplesmente a palavra do porta-voz do governo norte-americano, que eu mostrei aqui outro dia, como eles mentem, aquela mente que não sente, ele falando que a Rússia ia
faria vídeos dizendo que foi atacada pela Ucrânia, mas que aquilo tudo seria feito por atores. Até hoje estou esperando o vídeo lá dos atores, das explosões fake, não saiu. Eles não mostram evidências de absolutamente nada, simplesmente assim, confia na gente que a Rússia vai atacar amanhã. Aí não chega esse amanhã, lembra? O ataque seria dia 9 de fevereiro, não foi. Aí seria 13 de fevereiro, não foi. Aí do dia 16 não passa, não foi. Aí seria ontem, também não foi. Aí hoje, não foi. Joe Biden convocou o Conselho de Segurança Nacional porque ele quer uma ofensiva na Ucrânia. Ele já abasteceu a Ucrânia com tropas e ele quer uma guerra em que ele não precisa participar. Tudo isso acontecendo eleva as tensões. Esses agentes, ou seja, esses presidentes, Putin na Rússia, o Boris Johnson, que é o do Reino Unido, que também tá pressionando, porque parece que ele quer uma guerra, mas agora ficou com medo. O Biden, eles estão tendo uma melhora, talvez não na popularidade diretamente, mas estão tendo uma melhora na imagem deles como líderes de seus países. O Boris Johnson e o Joe Biden, porque eles pintam a Rússia como um grande inimigo que está ali invadindo a Europa e nós temos que proteger aqui as nações amigas. E o Vladimir Putin, porque ele trata a OTAN, e é isso que está acontecendo, como inimiga. A OTAN está invadindo pela Ucrânia, está ameaçando ali a Rússia. Porém, tudo isso aí envolve os planos dos Estados Unidos para a economia. O plano dos Estados Unidos é impor sanções à Rússia, à China e a seus parceiros. É aí que entra o Brasil. O Bolsonaro foi convocado para a Rússia. Eu falei, ele não foi porque ele estava afim, quer ir à Rússia. Não, foi convocado. Venha, Bolsonaro. Vem aqui. O Bolsonaro foi para a Rússia, ele chegou lá no momento que era o de maior tensão até então. O Bolsonaro, ele declarou solidariedade à Rússia, ele falou nominalmente Rússia, e aos países que querem a paz. Quando ele fala Rússia e os países que querem a paz, o Bolsonaro, ele está assumindo o discurso, talvez ele nem saiba porque ele é burro, mas ele está assumindo o discurso russo, que é o quê? A Rússia, a China e alguns outros países querem a paz e a OTAN não quer a paz. A OTAN é que está agredindo a Rússia. Mostrei um vídeo aqui do Putin que ele fala, dizem que nós somos agressivos, mas não, é a OTAN que está vindo para cima da gente, agora eles querem a Ucrânia e mantém uma política para que a Ucrânia possa entrar na OTAN, para que eles possam ter base militar na Ucrânia, que fica na nossa fronteira, não vamos deixar. Ok. E aí ele fala, vamos arrastar os europeus para essa guerra. Se eles acham que a guerra vai ficar ali em Rússia e Ucrânia, que a Rússia vai se enfraquecer, a Ucrânia vai ser destruída e que o resto da Europa não vai, estão muito enganados. E o Putin disse, eu mostrei aqui palavras dele ao lado do presidente da França. Vocês não terão tempo nem de piscar. Os mísseis foram mostrados hoje. Tá, o Bolsonaro se posicionando do lado da Rússia, o que acontece? Os Estados Unidos já disseram que tem as sanções econômicas prontas para serem assinadas e levarem a organizações como a Organização Mundial do Comércio, ONU e outras mais, contra a Rússia e seus aliados. Aliados à Rússia são China e Irã, aliados diretos. Quem mais se aliou à Rússia nas últimas 2-3 semanas, talvez não com assinaturas, mas com palavras assim se posicionando no xadrez? Argentina, e a Argentina ganhou muitos investimentos da China para isso. Nicarágua, e a Nicarágua ganhou um acordo militar que a Rússia vai colocar armas e fortalecer o exército da Nicarágua. E Brasil. E o Brasil ganhou o quê? Nada. O Brasil é o único que se posicionou para ser o peão, que vai ser o primeiro a ser descartado, porque as sanções são impostas à Rússia, à China e aos aliados. O Brasil é um deles. O Brasil é um dos que mais vai sofrer e não ganha nada. A Argentina ganhou, a Nicarágua ganhou, o Brasil não ganha absolutamente nada. É assim que o Bolsonaro posicionou o Brasil no xadrez mundial, para você ver o tamanho da burrice de Bolsonaro e desses generais brasileiros. Só para você ter ideia. E olha aqui a Rússia, eu prometi aqui mostrar vídeos, fotos e tudo mais. Aqui a Rússia exibiu aqui os aviões com os mísseis. Olha aqui. Esses mísseis, esse é o Kinzhal, que é o míssil que foi a estrela lá do dia na Rússia. Mas tem um outro míssil que é o Tsirkon. O Tsirkon ele pode ser acionado, ele pode ser lançado desde a terra ou de submarinos. E aí tem um problema quando é de submarinos. Por quê? Porque ele, no mar Báltico e no mar ali da Ucrânia, ele pode ser lançado de uma distância muito pequena da Europa. E o Tsirkon, ele chega também a quase 7.000 km por hora. Ou seja, os europeus estão morrendo de medo. O Macron, presidente da França, ele ligou para o presidente da Ucrânia, ele ligou para o Vladimir Putin, isso hoje de manhã, ele ligou para todo mundo e ele já deslocou várias tropas da França para a fronteira da Romênia com a Ucrânia. Inclusive, quando eu fui para a Ucrânia, eu passei de carro nessa fronteira
ele colocou as tropas todas, ele está colocando as tropas todas na fronteira para caso a Ucrânia seja invadida, da Ucrânia não possa invadir a União Europeia pela Romênia. Só para você ter ideia de tudo que está acontecendo, enquanto o Bolsonaro posiciona o Brasil no pior lugar possível. E olha, eu tô rindo de desespero, porque se impuser essas sanções no Brasil, prepara para uma crise braba. Ó, tudo indica que não vai ter guerra, porque Guerra Fria é isso, aumenta a tensão, abaixa a tensão, aumenta a tensão, abaixa a tensão, mas não se sabe porque o Joe Biden quer porque quer a guerra. Quem quiser que eu explique os motivos econômicos, comenta aí que eu falo no próximo vídeo. Agora eu vou mostrar nosso carro de som lá em São Paulo denunciando o Bolsonaro, ó. Quem é de São Paulo, que avenida é essa? Agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal Plantão Brasil. E o desemprego deixa o povo em alvoroço, a fome tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. O bom é que os motoristas ficam lá no trânsito e já ficam escutando que a culpa de toda a inflação é do Bolsonaro, é desse desgoverno assassino. Eu esqueci o nome dessa avenida, eu morei em São Paulo. Quando era criança, nasci em São Paulo, eu vivi lá até os 10 anos de idade. Depois eu morei mais 3 anos em São Paulo, mas como andava sempre de metrô, eu não via as avenidas, não lembro o nome da maioria, exceto ali onde eu morava, Vila Mariana, por ali. Mas aqui eu sei que é a região ali perto da Avenida Brasil, Ibirapuera, por ali. Diga o nome da avenida. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo aqui tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Falou!